Meus irmãos, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, diante dessa dádiva, de um tempo valoroso, de um momento precioso para todos nós. E em meia hora, essa dádiva nos dá a expressão valiosa que nós temos de refletir sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Hoje, por exemplo, dia 2 de maio, nós estamos entrando no mês de Maria, mês que recorre todo o nosso espaço interior para agradecer à Virgem que nos trouxe Jesus de Nazaré, para andar conosco, caminhar nos nossos afazeres, nos nossos deveres cristãos. Assim sendo, nós estamos mais uma vez agradecendo ao Pai Celestial, porque sabemos que quando nós fomos criados por Deus, nós entramos num ministério de bênçãos, que é de recuperação de almas para todos nós, de reajuste que nós viemos aqui na carne também. E repetidamente nessa encarnação, nós estamos valorizando esse tempo que temos no domingo. Alexandre e eu estamos nos esforçando uma vez mais junto com todos, mas recorrendo também os corações amigos para vibrarem conosco, numa data como essa, em que Maria de Nazaré, com certeza, com seu manto azul, está cobrindo toda a humanidade aflita deste momento. Sejamos então fiéis a nós mesmos, para que a Virgem de Nazaré possa nos encontrar serenamente e decididos a trabalhar no bem. Que Deus nos abençoe. Olá a todos, mais uma vez aqui juntos, uma bênção para nós estarmos podendo trabalhar os conteúdos do Evangelho, trabalhar eles em nossos corações, para que nós possamos no dia a dia partir para a prática. Não é fácil, mas com o tempo, com essas exposições, com esses estudos, nós vamos conseguindo, porque nós vamos interiorizando, nós vamos acordando em nós a divindade que aqui existe e está latente, porque todos nós somos filhos de Deus. E então o nosso irmão maior, Jesus Cristo, vem nos dizer assim: sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, e nós podemos, desde que nós acreditemos. E estamos aqui porque nós acreditamos. E é por isso que nós seguimos o Evangelho e buscamos dar o nosso melhor para entender, buscar entender e também buscar repassar da melhor maneira possível. Nós estamos então no capítulo 13 e nós estamos finalizando, e hoje a nossa intenção é finalizá-lo com os 3 últimos itens, que são pequenos. Vamos começar pelos órfãos. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se, em casa, a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente,
acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Muito bom. Nós sabemos que nos tempos atuais nós temos menos órfãos, digamos assim, menos pessoas abandonadas, principalmente na região na qual nós moramos. Mas não deixe de ter, sim, aqueles que muitas vezes perdem os seus pais ou são abandonados pelos seus pais. Mas sempre tem pessoas de boa vontade que, não podendo ter filhos, ou às vezes até tendo, e fazem então ali com aquela criança, com aquele ser, a ação de adotá-lo, de ter ele em sua família. E muitas vezes acontece também de ser da mesma família. Às vezes é uma irmã ou é o irmão que está em dificuldades, não pode cuidar da criança, e então o familiar vem e o acolhe como se fosse seu filho. Nós sabemos de muitos casos assim. Mas o importante é saber que nós devemos estar uns pelos outros, desde aquele ser que acabou de nascer, que foi jogado ali na nossa porta, até mesmo aquele velhinho que se encontra lá no asilo. Cabe a todos nós dar o melhor que pudermos em nossas existências para auxiliar uns aos outros. E por que isso? Porque a divina providência está sempre nos cutucando, nos intuindo e nos ensinando que somos devedores de nós mesmos, que é cada um conforme as suas obras, e nem sempre temos obras boas. A gente sente, sim, que nós já em outras existências alguma coisa de mal fizemos, principalmente quando reencontramos seres à nossa volta e lá na nossa mente vem um sentimento assim: eu devo para essa pessoa, eu devo auxiliar essa pessoa, eu devo de alguma maneira fazer algo por ela, eu sinto isso em meu coração. E quando sentimos isso é quando nós devemos agir. Não só para essa que a gente sente alguma coisa, mas para todas que nos rodeiam, para todas as pessoas. Por quê? Porque nem sempre sentimos essa intuição, porque somos testados a todo momento por Deus, para que nós realmente façamos o bem incondicionalmente. Mas porém, nas épocas atuais, existem outros órfãos. Órfãos de carinho, órfãos de atenção, órfãos de afeto, que nós encontramos em todos os lugares, nas ruas e também, às vezes, dentro de nossas próprias casas. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o próprio filho ou a filha. Nos tempos atuais, nós estamos tendo tantos órfãos que têm uma casa onde morar, que têm pais que têm até um bom poder aquisitivo, mas esses pais só estão preocupados nas coisas materiais, em cada vez trabalhar mais, e muitas vezes não dão a atenção necessária à educação moral que os seus filhos precisam. São órfãos de pais e mães vivos. E muitas das vezes eles são relegados aos avós. E é por isso que muitos desses crescem com muita dificuldade. E por que muita dificuldade? Porque os avós, na maior parte das vezes, já estão velhinhos. Não dão conta de educar como deveriam os pais. E outra coisa também, nós sabemos que os avós, eles são mais amáveis. Ali, muitas coisas que o neto faz de errado, eles deixam passar. Coisas que os pais não devem deixar passar. É por isso que os filhos crescem gritando, ao invés de conversar com as pessoas, ao invés de respeitar e valorizar as pessoas. É por isso que os filhos se acham dono de tudo. Por quê? Porque eles sempre dizem assim: não, meus pais trabalham quase que 24 horas só para conseguir as coisas para mim. Eu que sou o dono das coisas que eles conseguem. Né? Eu que sou o herdeiro. E muitos destes são frios e egoístas. Não valorizam os seus pais por serem os seus pais, mas valorizam seus pais pelo que eles dão aos seus filhos.
porque são bajulados. Os filhos, hoje, ao invés de educados, são bajulados. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais disso no próximo capítulo, que ele fala sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vem falar sobre a piedade filial. Para finalizar, vou falar rapidinho sobre os benefícios pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios que fazemos para os outros, mas que são pagos pela ingratidão? O que quer dizer? Pais que buscam educar os seus filhos, esses de verdade, sem bajular, mas os seus filhos não os valorizam, pagam com a ingratidão. Ou muitas vezes um cônjuge, que a pessoa, a esposa ou o marido, busca aceitar, busca valorizar, busca amar, e mesmo assim esse outro age com ingratidão. E assim nós vamos estendendo para todas as pessoas, para aqueles que começam na caridade, buscam auxiliar, mas veem que as outras pessoas que estão ali recebendo uma sopa, recebem essa sopa resmungando. Tipo assim, nossa, mas essa sopa tá ralinha, né? Por que não põe mais coisa? E aí aqueles que estão servindo, muitos destes que não estão preparados como deveriam ter, porque muitas vezes não leem o Evangelho, não buscam se evangelizar, então por qualquer resmungo dizem assim, essas pessoas são muito ingratas, eu não vou ajudar mais não vou mexer mais com essa coisa de caridade. Essas pessoas, nós que muitas vezes fazemos isso, precisamos entender que é assim mesmo. Nós não sabemos o que essas pessoas passam em suas vidas. Nós não sabemos as dificuldades ali que elas sofrem. Então elas são amargas por causa das dificuldades da vida. Que em outras existências, ou talvez até mesmo nessa, nós podemos ter agido assim de alguma maneira. Então o melhor mesmo é abrir o nosso coração e auxiliar. Mesmo que não em troca, que não ganhamos ali um obrigado. Mas basta lembrar de uma coisa, o Cristo está dizendo, obrigado. E para finalizar, beneficência exclusiva. Vou buscar novamente a parábola do bom samaritano rapidinho para explicar essa passagem. Onde ali nós tínhamos um homem que estava caído, que havia sido assaltado e deixado para morrer. Um sacerdote passa e observa e tenta reconhecer ali um judeu, mas o homem estava desfigurado. Ele não reconhece um judeu. Mas olha só, um sacerdote, um homem de Deus. Mas olha o que ele foi observar, se era judeu. Ele passa de largo. Vem também ali um levita, observa aquele homem que está caído e busca a mesma coisa, saber se ele é um judeu. Não reconhece um judeu, não ajuda. Também passa de largo e vai embora. Só que o Cristo, ele não veio só para os judeus. Ele veio para todos nós que estamos nessa terra, independente da nação, do país, da religião, da opinião, ou do time que torcemos ali, se uns torcem para um time, outros torcem para o outro, não importa. O que importa é, somos todos filhos de Deus, e o Cristo está para todos, assim como nós devemos estar também. Não é só para os meus, não é só para a minha família, não é só para os que torcem para o meu time de futebol. Eu não devo ajudar aqueles que são do meu partido político, ou só aqueles que são da minha religião. Eu devo estar por todo semelhante que vem até mim e pede um auxílio, porque ambos somos filhos de Deus. Temos opiniões diferentes, torcemos para times diferentes, temos partidos políticos diferentes, não importa. O que importa é, em Deus somos irmãos e devemos estar uns pelos outros. Muito bem. Focando no detalhe aqui que a leitura nos expressa, que é falar sobre os órfãos, e lembrando da prática da lei de Deus em todas as circunstâncias, nós vamos observar que numa criaturinha órfã, nós vamos descobrir a nossa orfandade também. Como Alexandre falou, a orfandade de afeto, de carinho, de atenção, de um querer caprichoso que nós temos. Então, se o outro nos abandona nessa hora, nós sentimos órfãos. Mas na esfera da orfandade está também o compromisso do homem órfão.
Por que nós falamos isso? Porque se nós ponderarmos e erguer os nossos olhos, derrubando a barreira da nossa cegueira nos horizontes da vida, em cada situação nós vamos encontrar a lei de Deus precisamente nos convidando a ser fiéis a nós mesmos no trabalho do bem. Se nós acreditarmos no poder do amor e na força do bem, a palavra orfandade para nós vai cair por terra, porque nós estamos dispostos a servir no momento da necessidade de cada criatura que se sente abandonada. O que é orfandade? É uma pessoa abandonada daquilo que ele precisa naquele momento sério. E deixando que os nossos olhos possam percorrer no mundo, nessa esfera, dentro das experiências sofredoras que estão diante das nossas situações terráqueas, nós vamos perceber que a divina caridade do Mestre está nos apontando. Trabalha, meus filhos. Irmãos, amai-vos os órfãos. Então amai a si mesmo, porque todos nós temos um pouquinho da orfandade. Se nós não buscarmos o Evangelho, estamos órfãos do Evangelho. Mas é para isso que nós estamos aqui procurando compreender a caridade sem magoar. Que aqui fala que se a gente der com ostentação, nós estamos queimando a mão do órfão. Então ele pede aqui uma simples meia página que está diante de nós, ele dá tanto óbolo para a gente observar como fazer esse bem dentro do campo da orfandade, que é o nosso campo de serviço, nosso campo de ajuntar benefícios que nós já temos recebido de Deus e passar para outras mãos sofredoras. É importante lembrar também, quando o Alexandre explicou sobre os benefícios pagos com a ingratidão, é porque nós estamos ainda batendo palmas para aquilo que nós fazemos. A ingratidão é um desejo da pessoa de abandonar tudo que ele recebeu, porque ele não sabe a essência daquilo que foi endereçado ao seu coração nas suas necessidades. Nós não devemos observar ingratidão de ninguém, é fazer o bem sem olhar a quem, mas olhando esse que está diante de nós, que é a quem que nós estamos falando, e observar que o nosso proceder precisa estar ligado nas mãos de Jesus, para que daquela passagem do objeto das nossas mãos para outras mãos seja seguido da nossa energia de beneficência e de indulgência dentro da compreensão maior. Então, esses 3 itens buscam o nosso coração para que nós possamos abandonar a cegueira de querer justificar por que está fazendo bem e que o outro tem a obrigação de dizer obrigado para todos nós. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós endereçarmos em favor do próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós estamos focando, saindo da animalidade para entrar na espiritualidade. Eis o momento de nós atender esse chamado do Evangelho. O Cristo vem nos dizer: cada um conforme as suas obras. Da mesma medida que mediu o outro, serás medido. Será que nós estamos sempre reclamando que as pessoas não estão nos auxiliando ou nos amando como nós achamos que devemos ser amados? Certo, aí vem uma outra pergunta. Mas e quanto a nós? Será que nós estamos amando os outros como nós gostaríamos de sermos amados? Pode ser que não estamos fazendo. Então é por isso que no momento, como Cristo disse, cada um conforme as suas obras, significa o que plantar vai colher. Se porventura no momento eu não tenho tanto auxílio, eu não tenho tantas pessoas que me dão atenção, que me amam de verdade ou fazem por mim, é porque talvez até hoje eu não tenha feito o suficiente para merecer. Então que eu comece agora. Que eu comece a trilhar o caminho do Evangelho, do auxílio mútuo, do respeito mútuo, do carinho, da atenção, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, do ligar para os pais, do ligar para os filhos e perguntar se está tudo bem, se importar pelo outro de verdade, porque quanto mais nos importamos pelos outros, mais também os outros se importam para conosco. Essas são as leis de Deus, e Ele faz justamente assim,
para que o filho perceba como que funcionam as coisas e para que ele tenha força de vontade de buscá-las. Que bom. Eu escolhi para a nossa tarde de hoje, do livro Bênçãos de Paz, de Chico Xavier com Emmanuel, a leitura número 7. Então ele vem explicando para nós sobre os encargos pequeninos, que diante de tanta confusão, de tanta explanação de evangelho, nós já achamos que nós somos os tais, que nós sabemos assim de grandes encargos de outras pessoas e nossa também. Nós estamos engatilhando, então vamos ver o que Paulo falou para os coríntios e Emmanuel vem explicando para nós. Encargos pequeninos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? Isso é Paulo falando para os coríntios. Olha que maravilha que Emmanuel vem falando para nós. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fosse as gotas d'água e a fonte não existiria. Recusasse a semente à própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Então, gente, tudo é sequencial. Nós devemos observar que o ponto de partida nosso para ter um sistema de evolução, onde é que nós estamos ou estaremos daqui a pouco, vale a pena esforçar em tudo aquilo que já está em nossas mãos. Então, que a força do bem, o poder do amor desenvolvido para nós em todas as situações da nossa vida é que faz o corpo do crescimento espiritual para todos que nos acompanham. Se eu sou uma semente benéfica, tudo em volta de mim também pode nascer. Olha que maravilha, né? Não se resignasse a pedra com o próprio anominato nos alicerces, e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água puro que te dessedenta, do livro simples que baseia a cultura complexa e jamais te digas inútil. Olha, onde estaríamos nós se Emmanuel não tivesse trazido Chico para nós e Chico trazido o Emmanuel para nós numa tarde como essa, que já advém tudo da vida do Cristo e que Allan Kardec veio disseminar para nós através de tudo aquilo que ele perguntou para os espíritos. Olha que grandeza desse ser chamado Allan Kardec. E para fazer uma pergunta é muito difícil, precisa conhecer alguma coisa. Então, não vamos perguntar sobre grandes encargos que nós temos que fazer. Vamos começar do pequenino, daquela gota d'água que está em nossas mãos, que nós podemos regar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Então, de parcela em parcela, a gente vai fazer um todo, mas esse todo precisa ser coeso na providência divina que nos assiste todo dia. Não tem uma musiquinha? De gota em gota se faz um rio? Então, a fonte só é fonte, porque se faltar uma gota, ela é uma diminuta fonte. Então, para crescer a fonte de Deus que já está dentro de nós, que é o coração que estende em favor dos outros, pode então crescer junto a nós, porque senão vai ficar como um pântano inútil. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito, a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora, tão bem quanto te seja possível, todo o bem que és capaz de fazer. Então, meus irmãos, nós não temos desculpa mais de falar, eu não fiz isso por isso, porque são caprichos criados por nós mesmos. Esses encargos pequeninos tornarão grandes se assim todo o nosso corpo
de moléculas da carne estiver assistida pelo Espírito cristão. Olha que maravilha nós entendemos isso. Então vamos aproveitar tudo que vem dessas mãos grandiosas, dos grandes baluartes, e quebrar a barreira da nossa cegueira, alçando voos espiritualmente falando. Que Deus nos abençoe. Todos nós somos convidados para trabalhar nessa vinha, na vinha de Deus, nessa terra na qual nós estamos. Todos nós estamos aqui como embaixadores do Cristo e, como ela disse, desde os pequenos encargos até os altos. Vamos observar o do Cristo, governador do planeta. Ele está por todas as ovelhas, por todos nós. Assim como também tem aqueles outros menores, que têm então os 5 talentos dados ali por Deus para trabalhar nessa terra. Tem outros que têm 2 talentos. Tem outros que têm 1 talento, que recebem então essa missão de vir aqui na Terra, fazer a sua parte para evoluir, superar as suas dificuldades morais e, consequentemente, fazer a sua parcela de auxílio na comunidade, na vida das pessoas no qual ele foi inserido. Todos nós. E quando nós temos essa compreensão, nós não queremos mais perder tempo. Nós queremos realmente trabalhar na vinha do Senhor como um trabalhador da última hora. E quando isso acontece, nós começamos a perceber todos os detalhes à nossa volta. Que Deus está nos mínimos detalhes, mas que Deus também está nos grandes detalhes. E que nós possamos aprender a valorizar, a respeitar e ter gratidão por tudo, desde os altos aos baixos, principalmente aos baixos, onde que muitas das vezes nós reclamamos. Não está certo assim, tem alguma coisa errada, meu Deus. Olha só, eu estou dizendo assim, meu Deus, você está errado. Na minha vida você errou neste ponto. É como se quiséssemos saber mais do que Deus. E uma coisa é certa para todos nós que estamos aprendendo o Evangelho. Deus sabe de todas as coisas e nós somos eternos aprendizes, seus filhos, e devemos estar subordinados a Ele. Que bom, Alexandre. Enquanto o Alexandre falava, eu estava lembrando, na condição de aluna muito refratária, eu estou aqui mais agradecendo mais uma vez por ser uma aluna mesmo, verdadeiramente falando, mas com a história de um conteúdo maravilhoso que é a vida de Eurípides Barçanufo, que ontem completaria aniversário aqui na Terra, mas completando também no espaço maior, ele deixou em abundância a valorização de um homem que trouxe para nós aqui no Triângulo Mineiro a história do bem fazer, um bem que todos nós estamos aproveitando até hoje, porque quando fala em Eurípides Barçanufo, o sacramentando, o missionário, o homem que deu luz ao Evangelho em todo o seu viver, nós temos que curvar os nossos espíritos dizendo muito obrigado, Eurípides. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, que sempre está por nós, e vamos agradecer mais uma vez por tudo que nos rodeia, por todas as oportunidades, por todos os trabalhadores que vêm por nós, nossos irmãos maiores, mais conhecedores das leis de Deus, como Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, o próprio Cristo que pisou aqui nessa terra por nós. Que sejamos gratos por tudo isso e que possamos fazer a nossa parte como embaixadores do Cristo. Que a espiritualidade possa estar por todos nós, por todos os que estão na rua, por todos os que estão acamados, por todos que estão passando por dificuldades nessa pandemia. Que tenhamos a certeza que Deus sempre está por todos nós. Que assim seja e um abraço a todos. Muito bom. Hoje eu agradeço também uma convivência que eu tive, Alexandre, que talvez você nem participou dessa hora que estava conosco no Grupo Espírita da Prece e também nas amizades.
Hoje a nossa Marilene Paranhos, esposa de Allan Kardec, está fazendo aniversário. Então a ela também o nosso abraço fraterno, saindo dessa simples casa, mas para jogar para o seu coração a casa agradecida pela amizade que nós tivemos. Muito bom. Um abraço. Muito bom, né?